Então, isso é um golpe duríssimo no que diz respeito não só às pretensões políticas dele, mas a maneira como ele tenta se safar da justiça, considerando todos os crimes que foram cometidos. E aí, a ver, com base no que acontece hoje, ele vai começar a se organizar, não sei, talvez ele não quer a Michelle Bolsonaro, mas me parece que a Michelle Bolsonaro é o ativo que ele tem mais sob controle ali debaixo da asa dele, e é uma pessoa que conversa bem com setores ali do dogma religioso nacional e esse tipo de coisa. Tarcísio de Freitas ele não vai querer apoiar. Olha só, você estava acompanhando, então vamos ao assunto do dia, né, Calejão? O que você está achando? Você está vendo a CPI também? Você está vendo mais a votação da inelegibilidade do Bolsonaro? Qual a tua avaliação aí das duas transmissões que a gente está fazendo ao vivo também? A gente está aqui hoje contigo e mais duas transmissões abertas. Por isso que a audiência, coisa, inclusive, né? Nós temos aqui os insistentes, os amigos. Muito boa, cara. Muita coisa, né, Rovai? Tem aquela velha frase de que de tédio a gente não morre no Brasil, pelo menos, né, cara? Eu estava acompanhando aí, passei a manhã inteira assistindo com o perdão do termo, mas assistindo aí essa verborragia do Raul Araújo, que fez todo esse malabarismo semântico, juridiquês e tal, para fundamentalmente dizer que o Bolsonaro tem sim o direito de atacar as instituições nacionais, quando ele convoca uma reunião com embaixadores para desacreditar todo o nosso sistema eleitoral e toda a nossa arquitetura constitucional, em última análise, porque é disso que se trata. Esse é o mesmo magistrado, gente, é o mesmo ministro do TSE, que, pasmem, disse que no ano passado artistas não poderiam se manifestar durante o Lollapalooza, porque isso caracterizaria uma certa infração daquilo que se espera em termos de conduta durante o ano eleitoral, sob pena de pagar R$50 mil caso essa determinação não fosse cumprida. Hoje, claro, por uma questão de coerência, ele achou que, não, mas então agora sim, o Bolsonaro pode se manifestar. No que diz respeito a atacar a constitucionalidade brasileira, usando a própria prerrogativa do cargo da presidência da República e convocando embaixadores estrangeiros para, de muitas maneiras, dizer que o pleito presidencial não era seguro, que observadores internacionais não tinham o que fazer no Brasil porque o voto era inauditável, enfim, essa balela que a gente sabe que o bolsonarismo construiu em termos de raciocínio. Isso empata, até aqui, pelo menos, você tem 1-1, o voto do relator, que é o Benedito Gonçalves, e o voto do Raul Araújo, que empatou a contenda até esse momento. A minha preocupação, Rovai, é o seguinte, cara, eu não acho, honestamente, que o Bolsonaro tenha como se livrar disso, tá? Honestamente, eu não acho. Eu acho que, na pior das hipóteses, vai dar um 5-2 aí, considerando a Araújo e Nunes Marques. Isso, de alguma maneira, já era esperado. A gente falava num 7-0, num 6-1, num 5-2. Esses três cenários já estavam sendo contemplados. Eu não acho que isso possa evoluir para um 4-3. Aí isso já seria bastante preocupante e estaria fora do escopo da análise que a gente vem fazendo ao longo dessas últimas semanas. A minha preocupação nesse caso é que, com esse 1-1, isso pode ser uma espécie de estratégia para que o Nunes Marques peça vistas desse processo. E aí a gente vai ter isso sendo prolongado por outros 60 dias e o Bolsonaro vai ter tempo para se reestruturar e tentar angariar algum capital político no sentido de tentar dissuadir os outros ministros. Agora, eu também não sei, porque até onde eu vi, o Moraes disse que, se esse fosse o caso, ele anteciparia o voto dos outros ministros, até, a meu ver, já tentando agir preemptivamente no sentido de esvaziar esse cenário que eu estou colocando aqui para vocês. Vamos ver.
Eu não sei, eu acho que existe a possibilidade, sim, do Nunes Marques pedir vistas com base nisso, porque agora, então, a coisa está empatada em 1-1, e, muito provavelmente, isso daria tempo para o Bolsonaro tentar se reorganizar politicamente, a menos que o Moraes diga, tá, o senhor vai pedir vistas? Tudo bem, agora as outras pessoas vão votar e a gente segue com o pedido de vistas, que é o que eu até aqui tinha escutado aí nos bastidores. Vamos ver, o Floriano, por exemplo, é a pessoa que está votando agora. Votando agora. Eu interagi diversas vezes com ele ao longo dos últimos 2 meses, Adri. É uma pessoa absolutamente capaz, ponderada, se articula de uma maneira muito cautelosa, inclusive, e seguramente, a meu ver, é uma pessoa que deve desempatar o jogo em 2-1 a favor da condenação. Vamos ver. Agora, só para concluir a minha fala, que voto tenebroso desse senhor Raul Araújo, e explica por que a gente tem tamanho problema enquanto sociedade no nível sociológico com a prática do direito de muitas maneiras. Então, um juridiquês que ninguém entende nada, uma verborragia, um malabarismo semântico, uma falta de coerência naquilo que ele preconizou anteriormente, considerando a própria deliberação contra a manifestação política durante o Lollapalooza, um show de horror, a meu ver, que de muitas maneiras também já era esperada, considerando os votos pregressos que ele emitiu aí em diferentes ocasiões. Mas só para que fique registrado que esse é o tipo de coisa que afasta a sociedade civil da prática do direito de forma mais ampla. E ele era a esperança, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro num pedido de vistas, né? Porque ele foi o segundo a votar. Agora, o Cássio Nunes, ele vai ser o penúltimo, né? Então, eu acho que ele pode pedir, concordo com você, mas vai ficar, é o penúltimo a votar, porque a gente está com o Floriano de Azevedo Marques votando agora. Aí depois tem o André Ramos Tavares, que também foi recém-nomeado aí para o TSE, junto com o Floriano, indicação do Alexandre de Moraes, com aprovação do presidente Lula. Depois, na sequência, a Carmen Lúcia, que acabou interrompendo o voto do Raul Araújo, né? Teve ali um embate com ele. Ela já sinalizou. Já sinalizou que vai votar contra o Bolsonaro, né? A favor da inelegibilidade. Aí, na sequência, o Cássio Nunes Marques encerra com o Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Então, o Nunes Marques é o penúltimo. Penúltimo. Então, veja, ele pedir vistas, o Alexandre de Moraes antecipa o voto. Acabou. E já disse que vai antecipar, vai ficar provavelmente 5-2, 5-1 com vistas. Né? Acabou. Vistas no TSE são 30 dias, podendo ser renovadas por mais 30, no máximo 60 dias. Então, a gente teria, e agora no Supremo Tribunal Federal, são 90 dias um pedido de vistas. Então, quer dizer, já mudou aquela coisa de sentar em cima de um julgamento e ficar 3 anos, como fez agora foi o Barroso, né? O Fux, sobre a questão do juiz de garantia. 3 anos sentado, não acabou. O que é ótimo, Né? Precisa de celeridade nessas decisões. Eu acho que o Bolsonaro já é inelegível na Austrália. Já é, né? Agora, Carlos, que você, com a inelegibilidade aí já, né, certa, né, praticamente certa, e que a chance de ser revertida é nula, 0, né, o que os especialistas dizem aí, que você acha qual vai ser o peso disso para o movimento bolsonarista, para o bolsonarismo em geral? Você acha que ele enfraquece ou que eles têm uma bala de prata, como disse o Bolsonaro na recente entrevista para a Mônica Bergamo? Eu acho que ele tem uma bala de prata, Adri, que ele vai apresentar daqui a 72 horas. É o mesmo raciocínio, entende? É a mesma balela que ele teve ali, enfim, uma forma de se auto-enganar,
dizendo, não, eu tenho uma bala de prata, isso serve como uma narrativa pré-concebida para que a base política dele não se desmobilize em absoluto. Então ele está tentando conter um processo de desidratação e ele tem essa coisa do não percam a fé em mim, porque o vosso Messias ainda tem uma bala de prata que será utilizada no momento certo. Eu posso estar redondamente enganado e estabelecer prognóstico em ciência social é sempre complicado, mas não me parece que ele tenha qualquer tipo de bala de prata. É o mesmo processo que ele conduziu durante a eleição, dizendo daqui a 72 horas, mais 72 horas, mais 72 horas, chegou o ponto, o Lula assumiu, não tinha bala de prata nenhuma e acabou-se. Agora, a meu ver, existem algumas consequências bastante importantes que a gente deve analisar, considerando a inelegibilidade do Bolsonaro. Se ele se torna inelegível entre hoje e amanhã, ele se torna basicamente um cadáver político. Político, tá, gente? Só para deixar claro que do que eu estou falando aqui. Isso vai catalisar eventuais processos de persecução criminal que correm contra ele. Por quê? Se a gente conversa com um jurista, e eu venho debatendo isso com diversos juristas, sobretudo mais tradicionalista, mais ortodoxo, tem essa coisa de que a justiça é cega, de que ela não olha para os humores políticos, de que a justiça deve ser feita de forma isonômica, considerando quem quer que seja o objeto das suas deliberações, etc. e tal. Na vida real, a gente sabe que a coisa é bastante diferente. A gente sabe que, sobretudo, as pessoas não são iguais perante a lei. A gente sabe que, dependendo da raça, dependendo da condição sociopolítica, dependendo de quem você é, seguramente os ritos da lei se aplicam de maneiras distintas. É óbvio que juristas não podem ou não gostam de admitir isso publicamente, como eu estou colocando aqui. Principalmente no que diz respeito a um ex-chefe de Estado, infelizmente eu preciso me referir ao Bolsonaro utilizando esse termo, um presidente da República, que ainda tem 15, 20, talvez até 25% de capital político, num país gigante como o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes e 150 milhões de pessoas que estavam aptas a votar no último pleito presidencial, é só fazer as contas. 20% são 30 milhões de pessoas. Isso é o tamanho de um país ali em qualquer outra parte do mundo. Então, é um capital político significativo. Goste a gente desse fato ou não, a despeito de todos os crimes e a despeito de todos os impropérios e absurdos que o Bolsonaro disse e conduziu ao longo desses últimos anos. Então, existe uma certa cautela, uma certa parcimônia, no sentido de que essa pessoa tem um capital político, a forma como esses trâmites jurídicos são conduzidos respondem a esse capital político, a meu ver, isso é muito claro. Ao se tornar inelegível, isso já é uma pancada violenta nesse aspecto. Por quê? Agora ele não pode concorrer a uma prefeitura ano que vem, agora ele não pode concorrer à eleição presidencial de 2026, e ele só volta à cena política, talvez, com 75 anos. Ele tem 68 hoje. Então, isso é um golpe duríssimo no que diz respeito não só às pretensões políticas dele, mas a maneira como ele tenta se safar da justiça, considerando todos os crimes que foram cometidos. E aí, a ver, com base no que acontece hoje, ele vai começar a se organizar. Não sei, talvez ele não quer a Michelle Bolsonaro, mas me parece que a Michelle Bolsonaro é o ativo que ele tem mais sob controle ali debaixo da asa dele, e é uma pessoa que conversa bem com setores ali do dogma religioso nacional e esse tipo de coisa. Tarcísio de Freitas ele não vai querer apoiar, porque a partir do momento que o Tarcísio ganha, ele passar bem e se torna uma força autônoma nessa medida. Eu acho que essas são as principais dimensões que estão atreladas com a inelegibilidade do Bolsonaro hoje.